Boa noite. Está no ar o programa X da Questão. O nosso assunto de hoje será a ganância. Assunto que já foi trabalhado por diversas personalidades da literatura brasileira. Inclusive Monteiro Lobato já utilizou em um dos contos do livro Urupês. Por isso nós trouxemos hoje aqui a psiquiatra Laura Mocelin e a psicóloga Carolina Bianco para responder algumas perguntas e nos ajudar a conversar sobre os assuntos do livro. Boa noite. Como vocês sabem, no livro Urupês, Monteiro Lobato conta a história de Nassim, no conto Policy-Versos, que após se formar em medicina, resolve ganhar dinheiro para visitar a namorada em Paris. Decidindo assim trabalhar na casa de um senhor, ele é acusado e inocentado de sua morte. Após isso, ele se muda para Paris e o pai, sem saber da verdadeira história, orgulha-se do filho no Brasil. O que você tem a falar sobre a ganância nos dias de hoje, Carolina? A ganância inserida na sociedade não é um fato surpreendente a ninguém, pois cada dia mais as pessoas só visam o lucro e o sucesso, esquecendo os verdadeiros princípios como o amor ao próximo e principalmente a sinceridade. Além da ganância, em diversas situações os filhos mentem e omitem a verdade para os pais. O que você tem a falar sobre esse assunto, Laura? Atualmente, os filhos não têm uma boa relação com os pais dentro de casa. Assim como no conto, Inacinho fala para o seu pai que vai para a França trabalhar como médico, sendo que ele vai para visitar a namorada. Muito bem, então aqui a gente recebeu algumas perguntas dos internautas. Eu queria saber se vocês se incomodam de respondê-las. Não, imagina. Então, aqui a Gabriela do Mato Grosso nos mandou para a Carolina. O que você acha sobre a incompetência e desonestidade no exercício da medicina nos dias de hoje? Muitas vezes os médicos já entram nessa profissão com o intuito de ganhar dinheiro, muitas vezes pensando em se aproveitar da situação do paciente e sem pensar no problema que podem causar à família e aos amigos mais próximos com a perda do paciente. Muito bem, inclusive na Monteiro Lobato diz na história que o Inacinho já entrou na medicina pensando já no lucro que ele ganharia já para viajar, como a gente já disse aqui no resumo da história. Eu acho que está totalmente certo, tem muita gente que entra já pensando no lucro e medicina na verdade é uma coisa que você tem que gostar para poder fazer, para ajudar os outros. Você tem que pensar no bem do paciente. Exatamente. E nós temos aqui outra pergunta da Joana do Paraná mesmo, que pergunta para a Laura, o que você acha assim da influência que os pais causam na escolha dos filhos? Acontece muito que quando os filhos exercem a profissão e não querem, é porque os pais influenciam muito. Tipo, às vezes o pai é médico e quer que o filho seja médico também, mas o filho não quer. Isso acontece muito e dá muito problema na profissão. Sim, na história também o rapaz acaba realizando o sonho do pai. Sim, exatamente. Por isso que acabou desencadeando toda essa questão do lucro, dele não querer fazer a profissão. E é muito parecido com a vida real. Na medicina, a pessoa tem que primeiro visar a saúde do paciente, não o lucro, porque você tem um compromisso com a saúde de todo mundo quando você se forma. Então, boa noite, obrigada. Esse foi o programa X da Questão. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada a todas pela participação. Boa noite. Eu acho que nós conseguimos finalizar bem o assunto. E se qualquer um tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a psiquiatra, com a psicóloga, que elas se sentirão super bem ao responder as suas perguntas. Vocês podem também mandar e-mails para o xdaquestão@bol.com.br. Tá, muito obrigada. A gente vê vocês amanhã.